Olá, filhos e filhas do terceiro ano do JT. Infelizmente a gente não vai ter o nosso encontro no Meet, mas eu resolvi fazer esse vídeo para a gente não ficar com um buraco de conteúdo, né? Já que a gente vai entrar para o nosso último conteúdo do segundo bimestre, né? Como eu havia falado para vocês, a gente começou a falar do século XX numa perspectiva daquilo que havia de mudança na Europa, né? E de como isso vai influenciar diretamente o Brasil, agora que a gente vai ver o que é esse Brasil no começo do século XX, né? E de que forma eu vou explorar vocês dentro desse Brasil, né? Já que é um conteúdo obviamente muito vasto quando a gente vai tratar da chamada Primeira República. Só que eu vou trazer dois pontos importantes dessa Primeira República que tem uma relação direta com a gente hoje. Ou seja, eu não vou dizer que há uma repetição da história, não vou dizer que a história ela não muda, né? Então, mas sim de questões, principalmente problemas que vão sendo empurrados ao longo do tempo histórico e que são problemas que vira e mexe ainda são presentes dentro das nossas discussões e principalmente da própria estrutura política e social brasileira, né? Lembra que o Brasil ele se torna uma república, né, após um golpe contra o Dom Pedro II ainda no final do século XIX, né, e passa a tentar se estruturar dentro dessa ideia de república, dessa nova política aqui no Brasil, a partir do século XX, né? Então esse período a gente vai chamar de Primeira República, né, que vai até 1930 com um golpe do Getúlio Vargas, né? Você vê um golpe atrás do outro, né? Um negócio bem louco e tal. E o que é esse Brasil no século XX? Como é que essas mudanças extremas que vão acontecer na Europa, né? A Segunda Revolução Industrial, né? A Primeira Guerra Mundial, uma revolução comunista na Rússia, por exemplo, como é que isso vai atingir o Brasil, né? Como é que essa estrutura, né, daquilo que está acontecendo com o mundo vai também atingir a sociedade brasileira em todas as suas estruturas. Bom, é necessário que a gente entenda o que, né? A substituição de uma monarquia por uma república, ela vai ser só a permanência, né, de elites no poder, trocando apenas de estrutura política. Ou seja, os dois primeiros presidentes da República Brasileira, né, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, ou seja, dois militares, eles não vão conseguir governar baseado nessa ideia de república, ou seja, na existência de hierarquias políticas, né, na existência de cargos políticos agora debatendo, decidindo, né, aquilo que é lei e aquilo que vai ser feito, né? Tanto que a primeira tentativa de república no Brasil com esses dois militares, ela não vai dar certo, né? E isso vai dar uma abertura muito forte do que? Para a chamada elite oligárquica brasileira assumir o controle desse poder, não só do poder político federal, mas também dos poderes estaduais, criando uma relação de parcerias entre essas elites, né? E também, obviamente, de uma construção de uma política voltada para elas, né? E é nesse ponto em que esse surgimento da república no Brasil, ou seja, desse Brasil republicano no primeiro momento, a gente vai perceber o quanto as estruturas e até mesmo as leis, né, e as grandes mudanças que vão ser elaboradas nesse período, elas vão ser mudanças que vão mostrar uma cara de progresso e desenvolvimento, numa tentativa de imitar aquilo que estava acontecendo na Europa, né, até mesmo em estruturas econômicas, em processos arquitetônicos, artísticos até, né, mas que esse progresso e essa mudança que vem com uma cara de desenvolvimento para a elite brasileira, ela não vai abarcar a necessidade do restante da população brasileira. E isso vai gerar uma série de tensões aqui no Brasil. Tanto que no começo do século XX você já vai ver um distanciamento entre o espaço urbano e o campo. Como se o espaço urbano fosse uma ideia de grandiosidade, progresso, de desenvolvimento, e o campo fosse algo atrasado, né? Até os personagens da literatura eles vão ser explorados dessa forma, né? Como a população, as pessoas que vivem no interior são burras, não sabem falar direito, né? E as pessoas que vivem na cidade, elas são mais desenvolvidas porque elas estão em contato com aquilo que é produzido na Europa, né? As mudanças urbanas elas também vão demonstrar essa riqueza e esse desenvolvimento e tal, mas no final das contas vão perceber que essas políticas de progresso e desenvolvimento do Brasil não vão ser políticas voltadas para a população. Mesmo quando essas políticas elas são de ordem sanitária, ou seja, de estruturação dos espaços urbanos com saneamento, né, uma tentativa de limpeza dessa cidade, a gente vai ver que essa limpeza ela não vai ser só com relação à sujeira, mas vai ser uma limpeza carregada também de preconceito racial,
né, de preconceito étnico, né, ou seja, é aquela ideia de limpeza social, daquele racismo que vem do período colonial, que vem do período imperial brasileiro, ele também vai ser reforçado, né, e vai aparecer de uma forma também violenta com essa primeira república no Brasil. Então, para vocês entenderem o que é essa dicotomia que eu posso chamar de noção de progresso e desenvolvimento do Brasil, suas camadas políticas, econômicas e até mesmo das estruturas urbanas dentro das grandes capitais brasileiras, por que isso vai trazer tensão e essa tensão vai vir do restante da população brasileira? O primeiro grande ponto é a República Brasileira, ela não vira ela não torna-se uma república democrática. O voto não era para todo mundo, né? O voto apenas abarcava homens acima de 18 anos e alfabetizados. Isso resumia 5% da população brasileira que poderia votar nos cargos políticos dessa nova república, ou seja, o restante da população estava afastado, né? Por exemplo, até mesmo padres não votavam, baixas patentes do exército como tenentes também não tinham direito a voto. Então isso resumia o quê? A estrutura política brasileira apenas numa relação de interesses entre as elites federais e as elites estaduais aqui no Brasil, né? Já começa mal. Outra coisa, essa relação de poder, né, das oligarquias, quando eu digo oligarquias, são famílias ricas, pessoas relacionadas à industrialização no Brasil e também os grandes latifundiários, agricultores, né, do campo, as famílias poderosas dos interiores do Brasil e suas posses de terras enormes também, né, vai gerar um outro tipo de política no campo, né? Como eu falei para vocês, é sempre nessa dicotomia, né? O progresso na área urbana, e a questão do campo. Na questão do interior do Brasil, né, das cidades brasileiras, vai surgir o chamado coronelismo, né, que vai ser o poder na mão daqueles que não necessariamente estão no poder oficial, né, que são as grandes famílias que dominam cidades, né, que compram votos, que usam da influência e até mesmo da violência como uma forma de permanecer e se tornar lei e se tornar poder, né? Isso vai ser muito forte nas regiões do interior do Brasil, principalmente nas regiões do Nordeste, né? E isso também vai trazer conflito, vai trazer uma tensão com o restante da população, né? Então é sempre naquela visão, estamos fazendo progresso, mas esse progresso não é para todo mundo. Estamos num novo momento político como a República, mas essa República não é para todo mundo. Então isso é só um desenho para vocês entenderem o que é esse Brasil do século XX, né? Só que eu vou trazer essa visão para o aspecto da população. Eu não vou falar dos presidentes republicanos, também não vou ficar falando dessa elite brasileira aí que só faz progresso para eles, mas eu vou dizer para vocês o quanto isso vai incomodar e vão gerar revoltas extremamente importantes para a gente entender os anseios dessa população brasileira, né, dessa grande parte da população brasileira que não era de elite e não participava dessas mudanças, né? Ou seja, na tentativa de imitar a Europa, né, a própria urbanização das cidades, das grandes capitais brasileiras, elas vão seguir a própria arquitetura europeia. O afrancesamento da elite brasileira vai ser algo muito forte, não só nas roupas como no linguajar também, né, na questão do comércio, né, nas praças, nos monumentos, tudo vai ser uma forma de tentar imitar a Europa para tentar desenhar uma ideia, né, de desenvolvimento, né, mas ao mesmo tempo a população pobre do Brasil, analfabeta, né, que está lá vivendo essa cidade também, ela vai começar a perceber que esse desenvolvimento vai afastar ela de lá. Esse desenvolvimento não é para agregar as pessoas, né? Então, ou seja, as mudanças urbanas, o saneamento básico que só vai aparecer em bairros e ruas de pessoas ricas que moram nas grandes capitais brasileiras, começam a mostrar para o restante da população que elas não vão ter direito a esses espaços, né? São espaços lindos, bonitos, mas que não agregam todo mundo, né? E como eu falei para vocês, isso vai gerar tensões e é dentro dessas tensões que eu quero mostrar para vocês o que é esse Brasil dessa primeira república, né? Do começo do século XX. Duas grandes revoltas urbanas vão representar essa dicotomia de progresso, desenvolvimento para a elite e tchau população, né? A primeira vai ser a revolta dos marinheiros, né? Antigamente ela era chamada de revolta da chibata, né? Mas se resumia aos castigos que os... Não era só
os castigos que os marinheiros cariocas recebiam, né? Vai ser uma revolta puxada por um marinheiro negro chamado João Cândido, né? E essa revolta vai expressar justamente o quê? O quanto o Estado republicano brasileiro ele era violento com a população, ele era violento com as pessoas que estavam mostrando que existia problema aqui, né? E aí é interessante que a revolta dos marinheiros ela vai ser baseada numa questão de racismo institucional dentro da Marinha. Né? Para vocês terem noção, o regimento da Marinha ainda no começo do século XX, né, ela dava espaço para punição física de marinheiros, principalmente marinheiros negros. Né? E aí por causa desse tipo de violência, né, exclusiva para os marinheiros negros do Rio de Janeiro, é que o João Cândido ele vai liderar um motim, né, em que um navio vai ser capturado, um navio de guerra é capturado, os canhões vão ser apontados para a cidade do Rio de Janeiro e esses, né, homens da resistência contra essa violência racista que ocorria dentro da Marinha Carioca, eles vão dizer, rapaz, se vocês não mudarem o regimento da Marinha, a gente vai explodir a cidade. Né? E aí, por causa dessa afronta violenta, é que o Estado Federal brasileiro vai partir para uma das suas estratégias mais conhecidas até hoje, negociar. Só que a negociação, ela não vai vir com o ganho dos revoltosos. Vai vir com um ganho dos revoltosos, mas também vai vir com um ganho também para o lado do Estado, ou seja, uma forma de controle. Eu dou aquilo que vocês estão pedindo, mas eu vou tirar algo de vocês. Então essa vai ser a estratégia, que não deixa de ser uma forma de violência política, né? Porque você não está entendendo a revolta dessas pessoas, você está simplesmente tentando acabar com ela de uma forma. Né? Então o que vai ser a negociação? Né? Você vê uma revolta contra a violência, contra um regimento, né? Contra um racismo institucional e bruto, né? Que remontava aos castigos do período colonial de pessoas escravizadas, vai ser negociado de que forma? Né? O Estado do Rio de Janeiro vai chegar e vai dizer o seguinte: bom, vocês acabam com a revolta de vocês e a gente muda o regimento da Marinha, mas vocês vão perder o direito de serem marinheiros, ou seja, vocês vão ser demitidos dos seus cargos. Ou seja, a única forma que o grupo do João Cândido teve de conseguir mudar o regimento da Marinha, e eles conseguiram mudar o regimento da Marinha, foi com essa revolta, foi com esse motim, mas eles perderam o direito de serem marinheiros, perderam o trabalho deles, e o João Cândido ainda foi preso, para vocês terem noção. Então olha só o quanto que a parcela da população brasileira, principalmente a parcela da população brasileira negra, que era a grande parcela pobre urbana e principalmente analfabeta do Brasil, como uma consequência de uma abolição que foi ridícula e que não teve nenhum tipo de assistência, e essa consequência acaba aparecendo de uma forma muito mais brutal do que antes, né, dentro desse Brasil do século XX, enquanto o progresso e a imitação da Europa acontecia nas grandes cidades brasileiras, os problemas sociais eles se agravavam de uma forma muito grande. A segunda grande revolta urbana que eu vou ressaltar para vocês, mostrando essa dicotomia entre desenvolvimento urbano republicano voltado para a elite e o restante da população que se vire, vai ser a chamada revolta da vacina, que é algo que se aproxima bastante com aquilo que a gente está vivendo hoje. Assim, claro que não é a mesma coisa, são contextos totalmente diferentes, mas você vai ver o quê? Médicos sanitaristas já oriundos da faculdade de medicina que foi criada na época da chegada do Dom João VI, alertando os governos estaduais brasileiros de epidemias, de crescimento de doenças aqui no Brasil, e os governos estaduais não prestando atenção na voz desses cientistas, né? Para vocês terem uma ideia, tem um discurso de um médico sanitarista que vai falar que a gripe espanhola que vai surgir no final da Primeira Guerra Mundial lá na Europa vai chegar no Brasil, o Brasil não tem preparação nenhuma para uma epidemia que pode acontecer aqui. E o cara falava no discurso dele sobre isolamento, sobre distanciamento social, sobre uso de máscara, cara, e a brevidade de incentivo científico para desenvolvimento de vacinas no Brasil. Né? E aí ele vai ressaltar o caso que eu vou dizer para vocês agora, que é a chamada revolta da vacina, né? A revolta da vacina ela não vai ser uma revolta contra a vacinação, né? Muita gente fala, foi uma revolta contra a vacinação. Não, cara, vai ser uma das expressões máximas de revolta de uma população que está vendo uma urbanização ser feita, uma transformação sanitária ser feita, e a grande parte da população não está participando disso. Ela está sendo expulsa dos centros urbanos. Ela está sendo jogada para a periferia,
né? O centro urbano é para galera que é rica, para quem tem cargos políticos, né? O centro da Federação do Brasil era o Rio de Janeiro ainda nessa época, né? Então a população pobre dos centros urbanos que estavam circulando dentro desse progresso, ela não era bem-vinda ali, né? E aí, cara, você vai ter o quê? A sujeira da cidade, né? O desenvolvimento sanitário indo só para os bairros e ruas, né, de famílias ricas do Rio de Janeiro, e você vai ter uma propagação de doença pesadíssima e um cara chamado Oswaldo Cruz comprando briga para desenvolver vacina aqui no Brasil. Oswaldo Cruz vai ser um dos primeiros médicos sanitaristas aqui no Brasil e pioneiro do desenvolvimento científico aqui no Brasil com relação à vacina. Ou seja, com as técnicas, né, de tentativa de não propagação de doenças e tal. Tanto que a nossa grande instituição científica, né, de análise de doenças e desenvolvimento de vacinas no Brasil até hoje leva o nome de Oswaldo Cruz, né, que é a Fiocruz. Então, olha só, um médico sanitarista ele vai se preocupar com as questões sociais do Brasil, principalmente com relação às questões sanitárias, porque a cidade era suja pra caramba, não havia saneamento básico nas grandes cidades brasileiras, né? Tem bairros até hoje aqui em Fortaleza que não tem saneamento básico, então você imagina, eu tô falando do começo do século XX, né? E o Oswaldo Cruz vai ser um cara que vai pertencer a essa elite brasileira por ser médico e branco, mas é um cara que vai alertar um colapso, né, de mortes por doença aqui no Brasil. E aí, Vinícius, por que vai rolar uma guerra contra a vacina, já que o Oswaldo Cruz era um cara que estava se preocupando? Porque, gente, era urgente a vacinação da população carioca e do restante da população brasileira. Para vocês terem noção, era gente morrendo pra caramba, assim, então essa vacinação precisava ser para ontem. E a população brasileira ela não estava preparada. Você está falando para uma grande parte de uma população brasileira não letrada, de uma população brasileira analfabeta. Você não vai chegar para uma população analfabeta e vai dizer, ó, cara, essa seringa desse tamanho aqui tem uma vacina aqui dentro, eu preciso furar o teu braço, cara. As pessoas vão ficar assustadas. E o governo federal republicano brasileiro não vai ajudar numa campanha de vacinação. Ela simplesmente vai fazer o quê? Vai garantir a vacinação para as elites, ou seja, para aqueles que conseguiam pagar os médicos sanitaristas para receber essas vacinas antes, e o restante da população ficaria à mercê à falta de seringas, à falta de vacina. Para vocês terem uma ideia, aqui no Ceará, na mesma época da revolta da vacina, e eu trabalhei traduzindo esses documentos, né, cartas de médicos sanitaristas, do começo do século XX, tinha médicos que diziam que aqui em Fortaleza tinha vacina, mas não tinha seringa. E eles tendo reutilizar as seringas para poder vacinar o restante da população. Olha só que doideira, cara, né? E a população vendo isso como uma das formas de higienização social que já estava acontecendo no começo do século XX, que é a estruturação urbana dos centros das cidades brasileiras e o afastamento da população para as periferias. Né? Nossa, Vinícius, que confusão, para vocês entenderem como era essa nova política republicana aqui no Brasil na Primeira República, né? Como eu falei para vocês, a influência da República ela vem, né, da Constituição da Independência dos Estados Unidos, ela vem do desenvolvimento da Segunda Revolução Industrial da Europa, né, do pensamento positivista de Augusto Comte, mas essa política republicana ela vai ser controlada por uma elite. E uma elite que governava apenas para ela, nos seus acordos políticos entre famílias, entre estados parceiros, né? Entre coronéis do interior que tinham um poder de influência muito maior que garantiria votos, né, para os partidos de pessoas voltadas para a elite, e a população ela sendo massacrada, né, com essa violência, né, até mesmo sufocada com esse tipo de política, né? Então, para vocês entenderem que o começo do século XX no Brasil era um campo de tensão, onde essa ideia de progresso e desenvolvimento ao mesmo tempo sufocava o restante de uma população que não estava fazendo parte disso. Na verdade, ela estava sendo limpa com relação a isso. Então a gente fala de limpeza étnica e social já no começo do século XX no Brasil. Ah, Vinícius, mas hoje é totalmente diferente. Infelizmente não. A gente ainda vive esses resquícios não só dentro das estruturas políticas brasileiras, que ainda nós somos republicanos, mas nós somos uma democracia, ainda bem pelo menos isso, né, já que a gente tem o direito do voto ainda, mas ao mesmo tempo a gente ainda percebe esses problemas dentro da sociedade brasileira, ou seja, bairros de periferia que não tem saneamento básico, empobrecimento da população da periferia,
né? Criação de espaços urbanos elitizados, que não é para qualquer tipo de pessoa que circule, né? O racismo estrutural, o racismo dentro da hierarquia de trabalho, né? Dentro da própria linguagem como resquício de um passado colonial. Então, infelizmente, tudo isso ainda é perceptível no Brasil e esses problemas começam a ser agravados já no começo do século XX, né? Então, essa aulinha rápida que eu estou dando para vocês sobre a Primeira República, eu levanto exatamente essas duas primeiras temáticas, né? O quanto essa ideia de ordem e progresso, ela vai ser um estabelecimento de uma política de elite voltada para elites no Brasil e o restante da população acaba sendo jogado para as periferias, né? Ou aceitando essa imposição ou resistindo contra ela, como por exemplo o João Cândido fez na Revolta dos Marinheiros, ou simplesmente sendo enxotada para as periferias, para onde os morros do Rio de Janeiro são hoje, ou os grandes bairros de periferia aqui de Fortaleza são em volta, né, dos centros urbanos elitizados, né? Reflita sobre isso, cara. A consequência da estruturação do centro da cidade de Fortaleza, o centro da cidade de Fortaleza hoje, ela é uma representação dessa imitação da Europa. Né? Se você anda pelo centro da cidade de Fortaleza, é todo xadrez, todo bonitinho. E quando você vai saindo do centro de Fortaleza, você vai vendo que as ruas já se tornando desordenadas e tal. Isso é uma consequência arquitetônica dessa urbanização e progresso do começo do século XX. Né? Então a gente ainda pisa nesse tipo de estruturação política, né? E ainda vive muitos problemas que já eram, né, ressaltados numa revolta da vacina, por exemplo, que é no começo do século XX. Né? Então é isso. Então fica aí para vocês refletirem o que? A Primeira República aqui no Brasil e esse começo do século XX, a elite oligárquica tomando o poder e fazendo um governo de elite voltado para as elites, criando uma tensão, né, com a população brasileira. E olha que eu falei apenas de duas revoltas urbanas. Quando eu falar para vocês do campo, galera, o negócio vai ficar bem mais sério, beleza? Então é isso. Os textos de apoio eu passo para vocês também na postagem, mando as fotinhas para vocês darem uma sacada e fazer a leitura também. E é isso, galera. Se cuidem, fiquem bem e valeu. Tchau, tchau.